Bom, moçada, sem mais delongas, bom, ela é engenheira, ela é de São José do Rio Pardo, é uma profissional admirável. Com a minha esposa do lado dela, ela já rodou restaurantes dos Jardins, vendendo caldo quinora e maionese Hellmann's. Ela já liderou a operação de vendas da Kibon no Brasil. Ela fundou a Pupa Baby para dar conforto para os bebês e dar calma para as mães. Ela está tentando e está conseguindo fazer crescer a categoria de caldo de ossos no Brasil. E o mais importante, assim como a minha esposa, ela ama os sapatos da Mafalda, ela é esposa do Bruno, ela é mãe da Elise e do Victor, o CEO da Pupa. Lígia Figueiredo, obrigado, o palco é seu, vem conversar com a gente aqui. Professor Marcos Hiller, que honra estar aqui com vocês. Que honra de verdade, né? Te acompanho há tantos anos aí, mais de quase 20 anos. Pensando bem de amizade, estamos velhos. Ai, socorro. Mas eu tô aqui hoje com o maior prazer do mundo. Preparei aqui um conteúdo com bastante carinho, livro aberto, né, de tudo que eu tô fazendo. Me coloco desde já também super à disposição para dúvidas e contatos posteriores, mas eu quero agradecer o espaço e agradecer a oportunidade desde já. Posso compartilhar a tela? A fala é sua, vai lá, compartilhar som, os slides e o palco é seu, Lígia Figueiredo. Beleza! Gente, estou num momento muito especial da minha vida, né? Vou contar um pouquinho desse momento para vocês, mas estou construindo simultaneamente duas marcas e isso me faz, né, extremamente feliz. Acho que eu estou vivendo literalmente o melhor ano profissional que eu podia ter. E eu quero contar um pouco de toda essa jornada, de todo esse processo aqui no Branding Summit. Vou trazer então aqui o tema de marcas com propósito em universos inexplorados, porque as duas marcas são em categorias novas, né? Categorias que realmente a gente tem que criar e tem que desenvolver. Então, prazer, eu sou a Lígia Figueiredo. Quem sou eu na fila do pão, né, gente? Eu sou a pessoa que está focando nesse momento em acender a luz na escuridão. Por isso que eu trouxe esse tema aqui, né? Eu falo que quando a gente cria uma inovação, a gente está realmente abrindo o caminho, né? Eu sou a pessoa que eu estou esse ano buscando abrir esse caminho. E com esse background de ser engenheira, né, de alimentos. Amei, fazer engenharia de alimentos, tá, gente? Nunca fui da área técnica, sempre fui vendedora, marqueteira, tudo menos da área técnica, mas foi um curso que me ensinou a raciocinar, a pensar, abrir a cabeça, fiz na Unicamp. Entrei na Unilever no programa de trainees, que inclusive está voltando esse ano, depois de uma longa pausa, mas um programa muito bom, muito robusto, né? Tinha um job rotation de 3 anos, passei por várias áreas lá dentro. Fui desde promotora de merchandising, de arrumar shampoo na gôndola da Drogazil, até meu último cargo, eu era gerente de trade marketing em toda a parte de food services América Latina. Passei por muitas áreas lá dentro. Atendi McDonald's 3 anos, abracei o Ronald, fui gerente regional de vendas, morei em Curitiba, fiz um e-commerce, o primeiro e-commerce de food services B2B do Brasil, que eu compro food services. Então, assim, tudo que vocês possam imaginar. Pegava metrô com forma de brownie para vender brownie na Avenida Paulista. Gente, sério, eu fiz de tudo, 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 tudo. Foi uma escola para mim. Eu sou muito grata à Unilever. E na pandemia eu tomei a decisão de pedir demissão para ir para o iFood, né? Eu quis viver um novo amor, quis viver uma aventura. Fui head de groceries, na época o iFood Mercado estava nascendo. Eu falei, puta, vou lá explorar o tech digital. A gente fez entrega rápida, que é aquele serviço de entregar mercado até 15 minutos, farmácia até 15 minutos. Foi o meu grande projeto lá desses 2 anos. Mas aí o meu velho amor me chamou para voltar como diretora. E eu falei, não, como diretora eu volto. Fui cuidar de Que Bom, né? Como o professor Marcos falou, eu fui diretora nacional de operações e vendas durante 2 anos da marca aqui no Brasil. Ralei muito a canela em máquina, em freezer. E eu, depois de tudo isso, resolvi recomeçar. Ressignifiquei minha vida e eu estou agora, né, como COO da Vero Broto, que eu vou contar um pouquinho melhor desse desafio, e como founder da Pupa. E eu tive um ano passado que foi um ano muito intenso, né? Assim, além de querer estar perto da minha primeira filha, que é a Elise, eu tinha uma vida muito louca em Que Bom, gente. Eu viajava de segunda a sexta, era uma vida bizarra.
Meu pai ficou doente, né? Ele infelizmente faleceu agora em março desse ano, mas eu também queria, né, ficar próxima dele. Aí eu não sabia quantos meses de vida ele tinha. E eu também estava grávida. Então, assim, juntou tudo. Eu falei: caraca, eu vou sair da Unilever e eu preciso, de verdade, de um plano B que me faça muito feliz e que me brilhe o olho, né? E aí eu comecei duas coisas simultaneamente. Uma, eu conheci os donos da Vero Brodo e foi amor à primeira vista, né? A gente se encantou, eu tinha toda uma história na parte de alimentação, eles procuravam alguém com esse perfil, com alguém que tivesse vivido o lado da tecnologia, porque é uma nativa digital também. Eu falei, cara, vou para lá. Então, abracei o desafio da Vero Brodo e abracei o desafio da Pupa, que é a minha marca de swaddles, que são casulinhos de você envolver o bebê como se ele estivesse no útero. E aí eu vou criar isso e vamos ver no que vai dar. Assim, eu de verdade assumi um risco muito grande, pedi demissão, saí com uma mão na frente e outra atrás para viver, né, esse sonho, esse propósito. E eu vou falar primeiro de caldo de ossos, né? Porque eu acho que é uma coisa tão disruptiva ainda no Brasil que quando a gente escuta falar, a gente fala, gente, isso aqui é o quê? É de comer, de beber, de passar na cara, é de tomar banho. As pessoas têm muitas dificuldades de entender, então, assim, existem barreiras, né, educacionais. Os CEOs da empresa, da Vero Brodo, eles vêm da medicina, né? Eles são donos também do grupo Sabin de medicina diagnóstica, que é um dos maiores grupos de medicina no Brasil. E eles já olhavam essa categoria fora do Brasil como algo super exponencial. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, essa categoria é gigante. Aqui no Brasil, ela era zero. E como eles já tinham uma fábrica de sucos, né, que tinha ali toda a infraestrutura do Invase, de Tetra Pak, eles falaram: vamos ser nós quem vai construir essa categoria. E me chamaram junto, né? E isso une basicamente duas grandes oportunidades que não dá para a gente ignorar, né? O Brasil, ele tem uma obsessão por forma física, uma obsessão também por saúde, né? Hoje tudo é proteína, proteína é proteína. Então, Brasil número 2 em número de academias no mundo. Eu não sei se vocês sabiam dessa informação, mas é realmente um negócio gigante. O mercado de whey protein bombando no Brasil. As projeções apontam aí para 2,5 bilhões até 2033, que é muita coisa. Tudo na vida virou com proteína, proteína e o pró. Esse negócio explodiu, né? E a proteína do bone broth é uma proteína clean, né? Ela é não alergênica, ela é proveniente realmente da extração longa dos ossos ali, cozinhando em uma infusão de vegetais. Pode inclusive ser neutra. A gente vai lançar agora um caldo que nem tem sabor. Se você quiser bater com shake de banana, você bate. Mas a gente vive nessa obsessão pela forma física e os caldos artificiais em declínio. Eu, inclusive, né, vim da Unilever, fiquei lá durante 15 anos, era um watch-out gigante quando a gente olhava as vendas do Cubinho, da Knorr. Essa categoria no ano passado pela Scantec saiu, o número caiu 6,8%. E aí, quando a gente olha tudo isso, né, os hábitos mudando, o brasileiro preocupado pra caramba com saúde, proteína, colágeno, né, população envelhecendo, a gente vê que essa categoria no mundo já é uma categoria grande, de 1,8 bi. No Brasil é zero. Mal tem dado de Euromonitor. A gente comprou Euromonitor, a gente caiu do cavalo porque o número era zero. Nem tinha nem a categoria segmentada lá. 10% do share de embalagens de Tetra Pak nos Estados Unidos são de bone broth, né? São de caldos naturais, à base de ossos. Cara, vamos explorar. Então, daí surgiu essa ideia. E a gente também tomou aqui a decisão, desde o início, de não nichar a marca, né? A gente não queria entrar como um player só do segmento de saudáveis, só funcional, só bodybuilder, e nem também só culinário, só indulgência. A gente falou, cara, essa categoria é para todo mundo. Vamos, obviamente, né, com investimento, porque a Vero Brodo é um cenário com investimento, a Pupa é um cenário totalmente oposto de investimento, vou contar. Mas aqui a gente tinha investimento, então vamos construir um plano massivo para fazer isso acontecer em diversos canais. Nada contra quem quer nichar, gente, são estratégias, cada um tem a sua estratégia, mas aqui a gente tomou essa decisão. Para começar esse plano, precisávamos de autoridades, né? E quem chamamos na nossa sociedade? A Ivete e o Daniel Cage. São um casal, né?
Não sei se todo mundo sabe, mas o Daniel Cage, que é marido da Ivete Sangalo, é nutricionista, né? Bacharel em nutrição. Ele tem uma autoridade já super consolidada no Instagram, ele tem quase 3 milhões de seguidores, ele é muito correto quando ele fala de alimentação natural, de volta às raízes. Era um cara que já pesquisava sobre caldo de ossos há alguns anos. E a Ivete é uma comunicadora massiva, né? Dispensa apresentações. E a gente falou, cara, vamos unir o melhor dos dois ali. Como a gente consegue ter a força da massa na comunicação e a autoridade da nutrição. Daniel já era visitado pelo Sabin, né? Os sócios aqui também são do Sabin, eles já se conheciam, tinham uma relação, foi convidado para fazer parte do projeto, amou o projeto, se encantou, comprou a ideia. Ele é um cara que está realmente aqui com a gente no dia a dia dessa operação. Entraram, né, os dois de sócios. É um modelo que é muito comum, né? Que é o Media for Equity, onde a celebridade ela entra em uma sociedade aportando com a imagem. E isso, com certeza, para a gente, imaginando que é uma empresa que tem um ano de vida, né, foi um grande alavancador também desse nosso primeiro ano. E é uma família, assim, olhando, né, todo o histórico, uma família sólida, casados aí há quase 20 anos, três filhos, né, duas gêmeas, um garoto mais velho, como um histórico também muito bom, uma reputação também muito boa. Unindo tudo, achamos que realmente fazia muito sentido e esse plano deu certo, eles aceitaram vir para a sociedade. E aí a gente entra na educação, né? Porque não adianta você ter a mega autoridade se você não faz esse processo, e é um processo realmente de falar da categoria para o consumidor, mostrar o que que é, para que que serve. Não, não é de passar no cabelo, você pode cozinhar, você pode beber. Então a gente segmentou aqui, né? A gente tem muitas receitas. Que falam no dia a dia sobre a utilização dos produtos, mas a gente se segmentou aqui em creators e UGCs focados na parte de saudáveis e focados em receitas ponta, assim. Tanto que a gente vai, inclusive, para o Murilo Garcia. Não sei se todo mundo aqui conhece ou já viu, eu recomendo muito. Olha o Instagram dele, é engraçadíssimo. É um goiano, assim, figuraça. Ele só faz receita, assim, junk, macarrão com cupim, vero brodo. Ele faz receitas assim, né, fritura, mas a gente não quer nichar. Então a gente realmente viu o valor de ir tanto para um Murilo Garcia quanto para uma Luciana Caluf, que é uma nutricionista mega renomada, que fala de saúde da mulher 40 a mais, climatério, menopausa, e a gente segmenta muito bem essas comunicações e esses dois mundos, né? Hoje a gente tem um portfólio que é um portfólio para bebê, justamente porque a proteína dele é mais elevada, então esse portfólio a gente segmenta para o nicho funcional. E hoje a gente também quer educar esse consumidor a incorporar o hábito do caldo no dia a dia. Vai fazer um arroz em casa, criança não come vegetal, bota o caldo lá. E aí o Murilo, né? Você pega essas pessoas que fazem receitas, isso fala muito bem. A gente está também com o Felipe Caputo, que é incrível, as receitas mais maravilhosas de todo o Instagram. E isso funciona muito, né? Tivemos, né, também a iniciativa de criar um programa de embaixadores das marcas. A gente vê realmente esse ecossistema de afiliados e comunidades, isso tomando um corpo muito grande, né? Hoje a gente tem afiliados que são comissionados, e eles são comissionados em voucher de produto. É um mecanismo que acaba sendo diferente. Muitos eventos médicos feitos ao longo aí do último ano, principalmente, para a gente falar sobre o benefício, levar uma informação realmente técnica sobre o que é o colágeno tipo 2, por que que ele difere do colágeno tipo 1. O colágeno tipo 2 é o colágeno do bone broth, né? Ele tem 17 aminoácidos essenciais, não essenciais. É coisa que ninguém sabe, ninguém nunca viu. E é realmente um trabalho assim de evangelização, a gente tem que construir. Fora participação nessas grandes feiras, né, de eventos. Quando a gente olha para o mapa, as APAS, maior feira de supermercadistas, né, do Brasil e da América Latina. A gente está lá. A marca, inclusive, foi lançada na APAS de 2024, né? Fez um ano na APAS desse ano. Ali é business mesmo, ali é, meu, pegar cliente, passou o Mufato na minha frente, na última APAS eu, Mufato! Fechamos o Mufato. E a gente tem as feiras que são para branding, para awareness, para posicionamento, como a própria Natural Tech, que a gente até faz venda lá, mas o grande objetivo é realmente gerar a conscientização de todo mundo sobre a categoria.
E a própria VP Nutricional, que é uma grande feira de nutrição, né, da Valéria Pascoal, que acontece todo ano, que também é super importante para a gente demarcar o território quando a gente fala de branding, né? E quando a gente fala de educar, tem uma peça que é fundamental para a gente educar, que é o trade. Uma categoria nova, ela nasce, quando ela é uma categoria de varejo, né, ela nasce sem endereço de gôndola. E no caso de Vero Brodo, era muito intuitivo para um comprador olhar o nome da categoria ali como sendo um caldo e, ai, nossa, então eu vou colocar do lado do caldo cubo. Não, a gente não quer que coloque do lado do caldo cubo, porque são produtos artificiais, um cubinho ali de R$ 3. A comparação não é justa, né? Nem a comparação de preço é justa, e nem a missão de compra do cara que está ali querendo um produto de mais valor agregado, ele não vai olhar para a gôndola de um caldo cubo. Não é ali que ele está, né? E o comprador do caldo cubo não é o nosso comprador. Então, depois de muitos testes AB, a gente bateu cabeça aí mais de 6 meses com essa história. A gente sacramentou que o nosso endereço é no corredor de massas e molhos. Fizemos, inclusive, teste AB com uma rede que nos permitiu, quando a gente posiciona Vero Brodo do lado das passatas de tomate, a gente vende 4 vezes mais, porque o consumidor da passata é exatamente o nosso público-alvo. Ele já está ali com uma receita na cabeça, ele já está ali buscando, né, um produto na faixa de R$ 20, ele não vai achar caro pagar 20, R$ 21, né, R$ 19,90 num caldo. Então é muito mais fácil de você fazer essa conversão no final do dia. Foi um test and learn, né, pra gente, não foi trivial do dia para a noite que a gente descobriu isso, mas desde que a gente descobriu, a gente está muito xiita com gerenciamento de categorias e sempre que a gente vai entrar em uma rede, a gente fala, cara, vamos entrar certo, vamos fazer o trabalho no nosso endereço, né, que é o endereço onde a gente realmente sabe que esse produto vende. E não é só colocar produto em gôndola, né, gente? Tem um trabalho gigante de merchandising, de degustação. Entrar no varejo do Brasil, de fato, exige esforço, né? E a gente tem que saber ali onde a gente coloca esse esforço justamente para a gente não pecar. E esse recado é fundamental, né? Um branding maravilhoso, ele nunca vai sobreviver a uma execução errada no ponto de venda. No fim, vira um tiro no pé, né? Não adianta eu ter uma infraestrutura perfeita, um site incrível, um Instagram funcionando, TikTok, tudo lindo. Cara, a pessoa normalmente pode até comprar pelo e-commerce, mas a gente sabe que a jornada de compra não é linear, né? E se a pessoa não encontra esse produto na gôndola ou encontra de maneira inadequada, isso queima muito o filme. E, obviamente, né, isso exige um entendimento de missão de compra, de jornada de compra. Isso é muito mais sobre onde posicionar, mas entender onde o teu público-alvo está dentro do supermercado e como que você constrói e amarra tudo isso, né, dentro da jornada de compra. E voltamos aonde tudo começou, né? A gente está aí finalizando já quase a parte aqui de Vero Brodo, nessa jornada de construir uma categoria nova e acendendo essa luz para ir mostrando para as pessoas, olha, essa categoria existe, ela é uma alternativa super saudável a caldos, ela é uma alternativa que realmente veio para ficar e que é fora, né? Grande, enorme, fora do Brasil. E que a gente com certeza vai ter um êxito muito grande, já estamos tendo aí, né? Mas essa categoria vai ser muito crescente. Então, não posso abrir os números, né? Mas a gente vai bater um recorde de faturamento agora no nosso quarter 4. Hoje a gente já está em mais de 3 mil pontos de vendas, conseguimos entrar no Pão de Açúcar, que é o sonho de todo mundo. A gente fez, inclusive, agora o patrocínio da última corrida do Pão de Açúcar. Entramos no Angelone, entramos no Zona Sul, San Marché, Mufato. Agora, a fase final de cadastro no Zafari, tem muita coisa que está acontecendo, que está rolando, o nosso funil está bem cheio, mas é realmente, né, aquele trabalho de construção e de perseverança, porque são 20 nãos para um sim, né? É muito diferente, por exemplo, do que quando eu estava em Que Bom, vivia a minha vida de, olha, estou vendendo tablito, tapete vermelho. Aqui a gente realmente galga, né, o negócio no dia a dia. E falei sobre essa luz, né, da Vero Brodo. Em casa, no meio de toda essa confusão, eu também tinha essa outra luz que estava nascendo, né? Quando eu comecei minha conversa com a Vero Brodo, eu estava grávida do Vitor.
O Vitor nasceu, 60 dias depois eu comecei como consultora da Vero, né? Eu estava de licença maternidade na Unilever. Mas essa luz que nasceu na minha casa é uma luz bem particular, né? Ela é maravilhosa e ela acorda de 3 em 3 horas. E aí eu vou migrar agora para a jornada da pupa. E a pupa, ela nasce da minha dor como mãe, da minha primeira maternidade, né, com a Elis, fotos reais da minha vida aí com a Elis e prints reais aí de posts que eu tenho feito no Instagram. Mas a maternidade da Elis, o início foi muito caótico, assim. Eu, de verdade, acho que não tinha noção da privação de sono, assim, o que ia vir, né? A Elis, ela realmente sofria muito com aqueles espasmos, aqueles sustinhos, né, que a gente chama de reflexo de Moro. O neném fica acordando toda hora. E isso era muito frequente, muito intenso. O berço tinha espinho, ela chorava e era um caos. Eu e Bruna, a gente dormia revezando o colo. Assim, foi bem difícil. Tanto que eu quase desisti de ter o segundo bebê por causa disso, né? Mas passados 6 anos, eu falei: não, gente, eu vou ressignificar essa dor e vamos encontrar alternativas para isso. E já na gravidez do Vitor, eu comecei a pesquisar loucamente sobre formas de fazer o bebê dormir melhor sem método de tortura, né? Pelo amor de Deus, sem aquelas coisas de curso de deixar a criança chorando, não queria nada disso. E eu cheguei, né? Comprei 7 marcas de suedos, olhei tudo, testei tudo, e eu cheguei nesse modelo, que é o modelo da Pupa. E esse é, inclusive, o banner no nosso site. O que que é o Pupa, né? Ele tecnicamente é um suodo sem costura, sem velcro, totalmente macio, aconchegante, para ser realmente ali a prova de escapes, né? Porque os modelos, não sei se vocês já viram aqueles charutinhos de coeiro, aquilo solta, abre, o neném fica com o braço para fora, acorda, tem risco daquele pro rosto. Com a Elisa, eu inclusive desisti de usar porque eu achava aquilo perigoso. Aí o de velcro, eu falava, gente, eu tô apertando demais essa criança, sei lá, vai ter cólica, tem risco de displasia de quadril quando você também aperta, imobiliza muito o bebê. Não, precisamos de uma alternativa, e no Brasil não tinha nada, né? E o PUP, ele é feito de uma fibra tecnológica brasileira, eu tenho muito orgulho de falar que ele é feito do Amni, vírus back-off, que é uma fibra da Rhodia, patente nacional, ele é antiviral, antimicrobiano, e muito macio. Mas o Pulpa, no fim, não é um produto, né? Ele é a promessa que precisa se cumprir, obviamente, de devolver as noites de sono para famílias. Tanto que boa parte, eu digo que assim, 85% das nossas vendas não são para grávidas, são para famílias puérparas, né? Que estão ali com seus bebezinhos de 1 semana, 2 semanas, descobriram a situação da privação de sono e precisam de ajuda, né? Tem muitas mensagens que chegam pra gente, meu Deus, envia rápido. Tanto que eu ofereço frete grátis no PAC, mas tem muita gente que paga Sedex, porque é uma dor realmente real e muito forte. E o meu processo de construção de marca da Pupa, é óbvio, né? Partiu realmente de uma dor e pensei no produto, mas eu lembro muito fortemente da jornada do herói quando eu falo da Pupa. E eu fiz anos atrás um curso que eu acho maravilhoso, inclusive na Perestroika de Storytelling, e ele falava, cara, isso para um processo de construção, né, de uma história que você vai contar, é muito fantástico. E tudo que permeia a Pupa, eu lembro que eu fiz um checklist da jornada do herói, falei como que eu embrulho a minha história, não só o bebê, né? Como que eu embrulho a minha história em torno disso, né? A heroína, que no caso é uma mãe, nesse caso estou aqui representando, mas tem várias mães, tem os GCs, todas as mães são heroínas, né? No fim das contas, é óbvio que a paternidade, a maternidade, ela precisa ser dividida, mas acaba, né, demandando muito mais da mãe. E a jornada do herói, ela foi muito importante para eu mentalizar todas as partes ali dessa construção, né? E hoje, inclusive, os posts que eu faço que contam elementos dessa história são os posts que melhor performam de longe no orgânico, sem colocar, inclusive, R$ 1 de tráfego pago. O pessoal adora, né, uma história, adora essa emoção. E esses elementos, né? Então, o mundo comum, você tá ali na expectativa da chegada do bebê. Meu Deus, eu descobri um problema, o bebê não dorme.
Nossa, eu não encontrei nada que funcionasse. No meu caso, né? Testei 7 marcas, nenhum me resolveu. Fiz o protótipo, testei com meu filho, coloquei o meu filho, é real essa história. Primeiro protótipo que chegou em casa, eu falei, não, se o Vitor dormir, isso vai resolver o problema de muito mais gente. E o Vitor dormiu. Então vai lá, prova com o pediatra, começa a divulgar, registra a marca no INPI, vem a Puma e tenta tirar a marca de mim. Então, assim, é a jornada da heroína no final do dia, né? Você vai construindo isso e contando essa história em volta da marca, uma coisa que é muito viva, né? E é isso. No fim, a gente tem, obviamente, né, o plano de escalada, estamos aí construindo nossa comunidade de mães, de afiliadas, tem novos produtos que estão no pipe, mas tudo cai nessa jornada da heroína e a gente tentando, né, passar essa mensagem em tudo que a gente comunica dentro da Pupa. Não temos agência, eu sou agência, social media é o que você faz da meia-noite às 6, né? No meu caso é isso. E a gente construiu também a marca em torno de 3 elementos, né? Eu tinha uma angústia muito grande do produto ser feio quando solto, sem estar em um bebê. E nem todo mundo para quem eu ia mandar o produto tinha um bebê. Então, falei, cara, a embalagem tem que ser matadora. Fiz um brainstorm aqui com o Bruno, meu marido, né? Essa empresa é uma empresa de 2 pessoas. E o Bruno falou, Lígia, a lata. A lata que, inclusive, reproduz o formato do bebê vestindo pupa. E essa lata realmente é hoje muito icônica, né? A gente não se imagina sem ela. Talvez eu faça aí um trade-up e passe a vender ela como opcional, porque ela não é barata. Mas a gente vê que isso realmente funciona muito para todas as nossas comunicações. Tem a história do CEO, né? Dado que o Vitor foi quem testou e aprovou o produto, nada mais justo que ele seja o CEO. E aí, essa comunicação do CEO para dar esse tom divertido, para estar aí junto com a gente, né? O CEO, puta, foi visitar a fábrica. O CEO tá trabalhando no computador e viu que você deixou, ops, viu que você deixou o seu carrinho abandonado. Essa peça dele no notebook é para quem abandonou o carrinho. O CEO tá em todas, né? E, enfim, é a nossa história, né? No fim, o produto realmente surgiu dele e a gente acha muito legal compartilhar tudo isso também. E a questão da brand persona, né? Esses posts, todos no orgânico, com 26 mil views, 44 mil views, a história da jornada da heroína, ela cola muito. E é real, no fim, né? Eu não tô contando fake news, é realmente uma história que aconteceu, mas a gente vai aprendendo também o que casa para o nosso perfil, né, de seguidores e o perfil do nosso público, o que engaja mais. E no meu caso, esse tipo de formato engaja muito. Sempre que eu faço um carrossel estático contando algum drama, eu sei que este post vai viralizar ou vai atingir um bom número no orgânico. E isso tem acontecido, né, de formas repetidas ali. Fora as UGCs, hoje a gente faz muita permuta por produto com mães, né? Mães de RN, que estão para ter os filhos. Elas vão compartilhando, inclusive, organicamente isso vai gerando uma conexão que é muito positiva. No primeiro mês da pupa, eu acho que isso é importante de dizer, né? Eu tinha muita angústia de como esse produto ia ser recebido, por ser um negócio muito novo aqui no Brasil. Até então, Suedo era cuero de velcro e com controvérsias, né? Porque pode superaquecer o bebê, se você imobilizar o bebê errado, pode dar problema. Eu falei, cara, para eu provar a minha tese, né, depois de ter estudado muito que esse produto realmente podia funcionar, eu preciso de autoridade. Então, os primeiros 30 dias da pupa, eu só mandei produto para pediatra. Mandei produto para 30 pediatras, 7 postaram, fizeram inclusive reels, fizeram gravações. Eu consegui, né, inclusive 2 grandes parceiras que nos recomendam ativamente até hoje. Essa doutora Emília Gabriela, ela é uma dermatologista, pediátrica, e ela amou a fibra do produto, ela viu o tecido hipoalergênico, achou a ideia fantástica, e enfim, ela sempre recomenda. Tem a doutora Fernanda também de São Paulo que, meu, esses dias mandou mensagem, nossa, hoje à tarde eu vendi 2 e eu não pago comissão. Para médico, você não paga comissão. Elas divulgam porque elas realmente acreditam, né, no produto. Ai, meu dedo tá foda aqui.
O alcance orgânico pago, né? Não dá para a gente ignorar tráfego pago aqui. Tráfego pago, para mim, é bem relevante. Hoje a gente já investe um montante razoável. Mas eu faço muita troca de produto por Reels. E, inclusive, esse é o Reels da Mari Merim. Tá com 245 mil visualizações. Esse cupom Mari15 dela já teve quase 60 utilizações em 2 meses. Ela é uma mulher de 30 mil seguidores, se vocês entrarem no Instagram. E viralizou, né? A gente conseguiu realmente um alcance muito grande com esse tipo de conteúdo, mas o conteúdo também feito da forma certa, com o gancho, ela recebe a latinha que quase cai na cabeça dela, e ela mostra o bebê usando. O vídeo é muito bem amarrado naquela estrutura clássica, né? Do gancho, terminando com CTA, é muito bem amarradinho. Mas eu acho muito doido, porque da mesma forma que a Mari Merim postou, a Manu Gavassi também postou o Pupa. E a Mari Merim vendeu 10 vezes mais pulpa do que a Manu Gavassi. Manu Gavassi, obviamente, me pediu um produto, eu mandei, né? Ela não me cobrou R$ 1, ela fez stories, mas a autoridade materna de uma UGC de maternidade, de uma mulher focada nesse tipo de conteúdo, a Mari Merim é uma mãe profissional. Ela tem um alcance, gente, que é muito mais potente do que você, às vezes, pegar uma celebridade com zilhões de seguidores. Essa lição para mim, ainda bem que eu não paguei pela Manu Gavassi, mas essa lição para mim no fim ficou muito forte. E hoje a gente tem um ecossistema de afiliadas, controlo pela plataforma C2C Seller, que acho que é bem ruinzinho, inclusive estou procurando mudar. Mas a gente tem 27 parceiras que são consultoras de amamentação, consultoras de sono, doulas. Elas, enfim, vendem esse print até de ontem de uma que vendeu R$ 1.000, aí mandou comissão, ficou feliz. Porque no fim também é um perfil, né, de público que quer uma renda extra, quer ficar próximo dos filhos, trabalha de casa. E eu vejo tudo isso também com muito propósito, né? De estar fomentando essa comunidade de uma renda extra, principalmente para esse universo de mães. Me encontrei, assim, com muita felicidade, né? Fazendo isso, e é um negócio que, inclusive, eu faço pessoalmente, assim, de entrar em contato, filtrar, ver o perfil e mandar produto, né? A gente acompanha muito esse fluxo todo com elas e é um fluxo que tem dado muito certo. Isso de você criar a sua rede, hoje em dia é muito potente e essa questão de afiliados realmente está muito em alta. É um produto que para afiliados funciona muito bem. E aí, big numbers, né? A pupa a gente abre, a pupa é minha. A gente, nos últimos 30 dias, né, para uma empresa que começou literalmente do zero há 7 meses, a gente saiu do zero, zero, zero. A gente atendeu 295 clientes nos últimos 30 dias. Era uma curva que eu tinha projetado para chegar em dezembro desse ano. E meu marido, quando eu fiz a curva, ele falou: Você é muito otimista. Realmente, eu achava que eu tinha sido otimista, mas eu não tinha noção, né, do quão carente o mercado também estava para esse tipo de solução. E no fim, a construção toda funcionou muito bem, né, assim, de preço, de produto, de comunicação. A gente não tem aquele feed organizado, estático, chato. Não, gente, é um negócio igual a maternidade, assim, é mãe usando, é lata caindo, os GCs diferentes, a gente vai, enfim, colocando todo o conteúdo que a gente recebe organicamente, a gente vai colocando para dentro. Então, mesmo aí com 3.500 seguidores, que a gente fala até que é uma métrica muitas vezes de vaidade, né? A gente está com alcance no nosso perfil aí mensal de mais de 500 mil impressões hoje. O ticket médio. Ai, gente, o ticket médio de R$ 250, eu tô com um CAC muito bom de R$ 35, uma conversão de carrinho que tá bem alta, né? E para o produto que tem janela de 3 meses de uso, porque o Pupa só pode ser usado até o bebê começar a rolar. Ele tem um prazo muito curto. Eu fico muito feliz de olhar o número de recorrência, né? Quando a gente vê aí 13,2% de recompras, porque realmente é uma janela muito curtinha para a pessoa ter tempo de voltar e recomprar. Tanto que hoje é um dos meus maiores desafios desenvolver produto, dado que eu já estou construindo essa audiência, para eu conseguir capturar as outras etapas além de RN, né? Tô com esse pipeline. E assim, a gente tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa que a gente ainda não faz bem. Por exemplo, o Google tá péssimo, não consegui acertar ainda. Meta
tá voando, assim, o nosso gestor de tráfego é maravilhoso, é um menino muito sério, muito estudioso, é todo daquele subido pró da vida, do Sobral, cara bem nerd, assim. Ele conseguiu um negócio excelente pra gente em termos de ROAS e de CAC, mas o Google a gente ainda não acertou a mão mesmo, o TikTok Ads tá na promessa para começar agora em novembro, vamos ver se começamos, porque eu tô abandonada lá no TikTok ainda. B2B, puta, a gente faturou nosso primeiro pedido para uma loja semana passada em Pouso Alegre, mas não consegui ainda ter tempo também para focar nisso. São as dores de ser uma eu-keep, né? Uma eu presa. Uma coisa que realmente está começando e que tudo bem, a gente vai aí no passo a passo. E nem tudo são flores, né, gente? A gente sabe que a vida tem que ter um pouco de emoção. E eu tirei algumas lições muito grandes desse processo, né, da pupa. Logo que a gente fez a pupa, a primeira coisa que eu fiz foi o registro da marca, né? Dei entrada no pedido no INPI. Mal sabia a Lígia, ó, eu dei entrada dia 3/12. Dia 5/2 chegou a Puma. E aí estamos nessas idas e vindas aí judiciais, não consigo entender ó, a razão, a argumentação, enfim, porque realmente, né, não acho que as coisas tenham uma coisa a ver com a outra. Eu jamais, na minha história, pensaria que a Puma pudesse vir atrás de mim, mas estamos aí vivendo esse cenário. Eu também dei a entrada na patente do produto, né, do desenho industrial, que é uma coisa que é muito mais burocrática. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, assim, gente, quem tem marca tem que se proteger, tem que se proteger, tem que pagar o INPI, tem que fazer a classe, seja a classe que for, a classe de e-commerce, eu fiz na 25, eu fiz na 35, tem que fazer. Porque você depois se coloca numa situação de vulnerabilidade, né? Se eu não tivesse feito meu registro de marca, eu estaria, enfim, descoberta. Agora, pelo menos, eu tenho autoridade, né, para brigar. E a parte do desenho industrial, a gente recebeu também mensagens estranhas dos Estados Unidos falando sobre o produto. Cara, eu tô protegida, né? Cronologicamente, patente é territorial, eu dei entrada no Brasil primeiro. É um produto que tem diferenciais técnicos de qualquer outro suedo do mundo, né? A gente garante isso. Mas isso é muito importante quando a gente fala de branding, isso não pode ser esquecido, porque isso é segurança. E no final do dia, né, para encerrar, acho que tudo aqui também se conecta com um propósito muito grande e prova social é tudo na vida, né? Então, receber aí espontaneamente todos esses depoimentos, essa mulher aqui que, puta, do nada, eu até comi bola, eu demorei para ver esse depoimento, comprou na madrugada no desespero, ficou receosa de usar, o marido que é médico falou para ela usar. Aí não acordou, ficou no melhor sono da vida. O arrependimento dela era não ter comprado antes. E são muitos e muitos e muitos depoimentos, muitas provas sociais, né? E que são reais, né? Isso a gente realmente assim recebe espontaneamente, e reposta, reposta, reposta. E ali todo esse ecossistema de o mundo inteiro tá usando e tá amando. Mas isso faz a gente muito feliz. E da Vero Bro da Pupa, né? A gente sabe aí que são dois universos totalmente diferentes, mas eles estão muito conectados em acender a luz, onde não existia a luz, né? Tinha a escuridão em construir esse universo de marcas. Professor Marcos Hiller, ficam aqui os meus contatos para toda a comunidade que está aqui. O meu agradecimento enorme pelo espaço, meu LinkedIn, sigam, por favor, Vero Brodo, sigam, por favor, a Pupa, e estou super à disposição. Sensacional. Obrigado, Lígia Figueiredo. Moçada, perguntas no chat, reações, comentáriozinhos, serpentinas. Deixa eu adicionar meu destaque aqui. Ô, Lígia, parabéns aí pela tua fala. Eu sou testemunho ocular de toda essa história. Sensacional. Eu sou mais fã da Pupa, tá? Eu gosto também do caldo de ossos, mas a Pupa eu acho que tá mais no meu coração do que a gente tem acompanhado aqui. Muito bom. Tem algum comentário aqui no chat, se você quiser dar uma olhadinha, por gentileza, Lígia, tem um Tô comentário dando do uma Sérgio, do olhadinha. Ricardo Antônio. Questões, turma, coloca aí Ah, questões, muito dúvidas, bom. O Diogo comentários. já comprou caldo de ossos na Angelone, adorei, obrigada.
Excelente, gente. Sérgio Salvador, essa fala foi uma aula completa de marketing. Lembrei dos 4 Ps. Os 4 Ps são vida, né? Falam de 4 Ps, falam de 6 Ps, mas realmente, assim, é o básico bem feito: praça, preço, promoção. O negócio tem que estar conectado. A questão do registro vai muito por conta da categoria da classe da sua marca versus o nome que, de certa forma, é semelhante. Cara, pior que eu registrei em vestuário infantil. A Puma não tem registro em vestuário infantil. Mas ainda assim, deu ruído. Deixa eles, eu fiz minha defesa. Aguardamos, aguardamos. Mas é isso mesmo, eles ficam monitorando, eles pagam monitoramento, né? Constante. No fim, a Pupa, eu acho que ela resumiu assim tudo que eu aprendi na minha vida. Certeza que se eu tivesse começado a Pupa 10 anos atrás, não estaria dando certo. Acho que é a soma das nossas experiências, né? O que a gente colhe, e vivencia, o que a gente também vê dando de errado nas Big Corps, o que erra com o dinheiro dos outros. Eu falo, gente, a Pupa, ela tem que se pagar desde o primeiro dia, porque filho pequeno, pedir demissão, fazendo obra, cara, aqui eu não posso errar. Aqui eu não posso errar. Muito bom. Sensacional. Lígia, você trabalha quantas horas por dia? Sério, assim, qual que é a média? Você começa, você abre o teu laptop 7h12 e fecha 9 da noite? É isso não, né? Eu só não trabalho quando eu tô dormindo. E às vezes eu acordo às 3 da manhã, eu olho no Vem Shop, eu respondo Instagram. É foda. Eu realmente Nossa. eu perco quase 24 horas. Mas eu Pessoal, amo, tá? Pra mim isso não é um problema, não. pessoal, a Lígia, ela tem várias histórias não contadas. Conta rapidamente a história do síndico. Vai depois no Spotify. Ah, Vocês conhecem o Chico Felice, pessoal? Vocês devem conhecer, né? Da Mulher da Casa Abandonada. E tem uma segunda história dele. Aliás, está para lançar um novo documentário dele sobre o edifício Niemeyer de BH, enfim. Chico, então, qual que é a história do Chico Felice do síndico, Lígia, por favor? cara, o prédio que a gente tem lá em São Paulo, né? Um apezinho humilde, estúdio lá na Praça da República e tal. Eu, mais uma colega, a gente descobriu o mega desvio de grana, que o cara era um picareta. Só que assim, ele não era só isso. Ele era, além de ser estelionatário, ele fingia ser milionário. Ele, cara, já tinha dado golpe em um monte de outros condomínios. E o nome dele nem era o nome dele. Ele se apresentava como Ranife, mas o nome dele era Wanderson Felipe Belarmino Alves. E, cara, eu e minha amiga, a gente montou um grupo do Laranjal, a gente viu que ele subcontratava as empresas da mãe, da irmã, era tudo um caos, meu, roubou mais de 150 mil reais do prédio. E a gente desmascarou esse cara numa reunião de assembleia. E aí eu contei essa história para uma amiga minha que trabalha na Folha de São Paulo, ela, vou vender a ideia para o Chico Felice. Então, ouçam o síndico, sou eu lá contando essa história para o Chico Felice. É bizarro. Tem um perfil meio Sensacional. CSI, né, Nick? Uma coisa investigativa. Muito bom, eu amei, eu amei. Ai, gente, a história é muito boa. Ouçam, baixem hoje o síndico do Chico Felice. A Lígia, ela foi a mente brilhante que desmascarou nas reuniões de Ah, condomínio. Esse cara ele tá cheirando a ser meio pilantra, enfim. A Lígia, em é, outras vidas, ela foi investigadora policial, alguma coisa do tipo, não é possível. exato. Até assassinatos, né, Nick? É foda, cara. Pior que é Muito foda. bom, muito bom. Lígia Figueiredo, eu queria agradecer a tua fala, Obrigada, querido. o teu carisma. Vida longa para Pupa, vida longa para Vero Brodo. Foi um prazer te ouvir. Obrigado, Lígia. Prazer foi meu, gente. Obrigada, obrigada, professor. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, valeu, obrigado.